Bom, a gente já falou sobre o que é Lean, o que é Six Sigma, mas como essas duas metodologias trabalham juntas e com qual objetivo? Então, o Lean Six Sigma ele é uma estratégia de negócio que reduz custos e melhora os resultados operacionais e o retorno do capital investido e acaba sendo, com isso, uma ferramenta de gestão de negócios que nos ajuda a melhorar continuamente os nossos processos, produtos e serviços com o objetivo de agregar valor para a empresa e assegurar o valor percebido pelo cliente. Lembra do conceito de valor agregado? É isso que a gente busca com o Lean Six Sigma, aumentar a percepção de qualidade, aumentar o valor agregado. E é um programa estruturado que visa a qualificação dos profissionais de diferentes áreas. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. A qualificação dos profissionais conhecidos como BELTs. São os BELTs que viram agentes de mudança e que conhecem os conceitos e as ferramentas das metodologias Lean Six Sigma visando a melhoria dos processos organizacionais. Ele é utilizado por muitas empresas que buscam, através desse tipo de formação, o desenvolvimento de talentos e a formação de novos líderes. E esse talvez seja o maior benefício que as empresas podem capturar com programas de melhoria contínua. Para vocês terem uma ideia, uma das empresas que ficou mais conhecida por dominar as ferramentas e capturar os benefícios do Lean Six Sigma, especialmente o Six Sigma, foi uma empresa chamada GE. A GE fez muito isso no início dos anos 2000, sobre a batuta do Jack Welch, que foi considerado o maior CEO do século XX, e o Jack Welch estabeleceu que ninguém se tornaria líder dentro da GE se não tivesse a formação BELT. Então era obrigatório, se você trabalhasse na GE nos anos 2000 e quisesse se tornar um líder, obrigatoriamente você teria que ter a formação BELT, teria que conhecer as metodologias e liderar projetos de melhoria. Então, resumindo, o Six Sigma ele vai buscar a redução da variação, ou seja, esse conjunto de ferramentas que vai buscar reduzir a variação e solucionar problemas complexos através de ferramentas estatísticas. Então, eu quero trazer consistência e os meus processos o mais próximo possível do alvo. E ele vai ser um projeto estruturado na metodologia DMAIC. E o Lean ele vai buscar a redução de desperdícios, ou seja, um conjunto de ferramentas que vai te ajudar a identificar quais são as perdas dos seus processos e melhorar isso da melhor forma possível. E ele pode ser usado por qualquer pessoa de uma forma extremamente simples. Então, ao ponto que o Six Sigma vai buscar trazer para o seu processo confiabilidade, o Lean vai buscar trazer simplicidade. E a combinação dessas duas ferramentas, ter processos simples e confiáveis, é que vai gerar robustez à sua organização. Nesse caso, 1 mais 1 não significa 2, 1 mais 1 significa 3. Você potencializa muito os resultados do seu processo quando você consegue obter processos simples, ou seja, eliminar as atividades que não agregam valor e que ainda assim sejam consistentes ao ponto de gerar resultados sempre muito próximos e com isso ser extremamente confiáveis. Esse é o casamento perfeito entre as duas metodologias. Eu buscar simplicidade e confiabilidade. E só para fechar, a gente vai falar um pouquinho do histórico, do contexto histórico. Da onde surgiu esse tal de Lean e Six Sigma? Então, o Six Sigma ele surgiu nos anos 80. Ele originalmente veio através de uma empresa chamada Motorola, que acho que a maioria de nós conhece. A Motorola é uma empresa de tecnologia que visava efetivamente criar uma metodologia que ajudasse na redução de defeitos. O Six Sigma, na Motorola, era muito focado em produto. Então, ele não abarcava áreas de negócio. Ele, de fato, queria reduzir o número de defeitos nos produtos produzidos pela Motorola. Jack Welch, quando conheceu isso, no início dos anos 90, e se popularizou no começo dos anos 2000, ele acabou entendendo isso como um grande ciclo de melhoria, mas ele conseguiu trabalhar não apenas voltados para o defeito dos produtos, mas ele conseguiu expandir isso para as áreas de negócio da GE. E nos anos 2000, isso foi declarado como a grande alavanca estratégica da GE, que transformou os resultados.
E com isso, com o case da GE, isso se popularizou para várias empresas do mundo, onde as mais reconhecidas por serem empresas com grande foco no Lean Six Sigma, especificamente no Six Sigma, são a DuPont, a 3M, a John Deere, a Ford, a Sony, a Johnson & Johnson, a T-Mobile, que são empresas multinacionais, que são extremamente expressivas e que conseguiram mudar muito seus resultados através da implementação da metodologia. E tudo isso foi documentado num livro, para quem gosta aí de referências, né, de livros e bibliografias, onde pode entender um pouco mais sobre as metodologias. Um que eu fortemente recomendo é o chamado A Revolução Six Sigma. E ela conta um pouquinho de como isso se saiu da Motorola e se popularizou nessas outras empresas. E especificamente fala muito desse case da GE. A GE é uma empresa que conseguiu, né, o aumento da qualidade, o aumento da confiabilidade dos seus processos. Ela conseguiu sair de uma empresa que já tinha 25 bilhões de dólares de rentabilidade para uma empresa de 90 bilhões de dólares de rentabilidade. E ele falava muito, o Jack Welch falava muito sobre o seguinte, ele falava que não há lugar para espectadores. O que a Motorola conseguiu em 10 anos, nós vamos conseguir em 5. Entretanto, a gente não vai utilizar atalhos, mas vamos aprender com os outros. Quando ele falava que não ia utilizar atalho, é que ele não abria mão da disciplina da metodologia Six Sigma. E foi aí que muita coisa se transformou e a GE se transformou o principal case de sucesso da revolução Six Sigma. Uma empresa Six Sigma é a única opção de um cliente quando colocar seu próximo pedido. Esse deverá ser o futuro da GE. E, obviamente, ele conseguiu, com isso, né, não só transformar a sua organização e os resultados, mas transformar as suas pessoas. Como eu comentei na última aula, para você ser um líder na GE, obrigatoriamente, você tinha que ser um belt. E essa foi a grande escalada da GE, né? Então, lá no finalzinho dos anos 90, essa foi a grande escalada, do Six Sigma nas empresas. No finalzinho dos anos 90, poucas empresas eram reconhecidas como empresas que tinham o Six Sigma como metodologia de melhoria de processos, mas a partir do case GE, isso toma outra proporção e você começa a escalar para várias empresas. E eu acho que o mais interessante disso é a gente olhar que são várias empresas de diversos segmentos. Desde um Citibank ou de um JP Morgan, que são bancos, até uma Amazon, que é uma empresa de serviço, uma Caterpillar, que é uma empresa, e o John Deere, que são empresas de manufatura, de máquinas pesadas, a Whirlpool, que é uma empresa do segmento de bens de consumo, né, da linha branca, Volvo, que é uma empresa automobilística. Então, diversas empresas de diversos segmentos acabam tendo a sua história transformada através da implementação do Six Sigma. E aí eu te pergunto, se a metodologia é capaz de transformar empresas, o que ela é capaz de fazer com carreiras? Esse é o grande ponto. E essa é a oportunidade que está se abrindo para você a partir de hoje. O pensamento estatístico será um dia tão necessário para a eficiência das civilizações quanto ler e escrever. E eu diria para vocês que esse dia chegou. Quem não sabe resolver problemas complexos, quem não sabe lidar com fatos e dados, muito possivelmente está um passo atrás de quem sabe e vai ter a sua carreira cada vez mais amarrada, porque o nível de informação que a gente está tendo, e isso nesse momento, né, o pensamento estatístico, o pensamento analítico, ele se une às indústrias 4.0, ao Big Data, e, enfim, toda essa revolução da informação. Quem não tiver preparado para isso vai ficar um passo para trás. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do Lean Manufacturing. Esse aqui é o Toyota. O Toyota foi um dos pais do Lean Manufacturing. E ele dizia o seguinte: alcancemos os Estados Unidos em 3 anos. Caso contrário, a indústria automobilística do Japão não sobreviverá. Foi exatamente esse o sentimento que eles tinham no pós-guerra.
Até então, as indústrias americanas, a GM, a Ford, eram os grandes expoentes da indústria automobilística. E aí era necessário que as indústrias japonesas se recuperassem para que conseguissem, assim, bater de frente com as indústrias americanas. E foi através dos sistemas de melhoria, dos sistemas de eliminação de perdas que isso foi possível. Então, o Taiichi Ohno começou lá em 1945 a trabalhar com o aperfeiçoamento de algumas metodologias, como, por exemplo, Just-in-Time. E aí vocês vão se lembrar que a gente falou lá atrás, né, quando a gente estava olhando sobre os meios de manufatura, onde a gente tem a transição entre a manufatura em massa para a manufatura enxuta, que aconteceu exatamente nesse timing. Depois, com isso, no começo dos anos 80, os japoneses trazem essas metodologias, né, o sistema Toyota de produção para os Estados Unidos, em parceria com a GM, e aí inicia essa nomenclatura que hoje é conhecida do Lean Manufacturing, que já é uma nomenclatura mais ocidental. E no início dos anos 90, dois grandes estudiosos americanos, o James Omaki e o Jones, eles publicam um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E a Máquina que Mudou o Mundo, ela é relevante porque ela traz alguns conceitos que transformam e que quebram paradigmas de quem gosta da engenharia de produção e que entende sobre isso. Um deles é que o James Omaki, ele faz um estudo e ele começa a avaliar qual é a quantidade de trabalho que agrega valor à maioria dos processos. Vocês devem se lembrar que quando a gente estava falando do Lean Manufacturing lá atrás e estava avaliando aquela imagem, né, que era um círculo, que ele tinha 3 segmentos. Um segmento verdinho, que eram as atividades que agregam valor. Um segmento amarelinho, que eram as atividades que não agregavam valor, mas que eram necessárias. E um segmento vermelho, que eram as atividades que não agregavam valor e que poderiam ser eliminadas. Eu até comentei naquele momento que aquela proporcionalidade, né, o verdinho era muito menor que os outros, não era à toa. Ela vem efetivamente desse estudo realizado pelo James Omaki, onde ele fala que, em média, os processos têm de 5% a 30% de atividades que agregam valor. Por mais desesperador que isso possa parecer ser, você fala, meu Deus, estou fazendo um monte de coisa que não está indo para lugar nenhum, que não serve para nada. A grande realidade é que isso aqui é um mar de oportunidade. E a partir do momento que você tem domínio de ferramentas que podem te ajudar a resolver esses problemas, você de fato se torna um profissional diferenciado. Não é à toa que eu acredito que foi esse o caminho que me fez ser gerente antes dos 30. Porque eu obtive muito cedo ferramentas que me ajudavam a enxergar essas oportunidades e resolver problemas. E com isso, se de 5% a 30% é o que agrega valor, significa que qualquer processo tem em média de 70% a 95% de oportunidade de melhoria. Isso é muita coisa para quem sabe aproveitar. Se eu pensar, por exemplo, né, no início e o fim de um processo, tempo de ciclo, até escrevi aqui, né, o que a gente chama de lead time. Quando eu olho para cada etapa desse processo, o comportamento que eu enxergo é efetivamente o que eu tenho aqui. Eu tenho uma barra azul que me mostra os tempos de espera, e espera é extremamente crítico, tanto para processos produtivos quanto administrativos. Eu tenho as minhas caixinhas verdes, que são normalmente os tempos de trabalho de valor agregado, e as caixinhas cinzas, que são as atividades sem valor agregado. O meu grande objetivo é reduzir a espera, eliminar os tempos de trabalho sem valor agregado e conseguir otimizar os tempos de trabalho de valor agregado. Com isso, eu reduzo o meu tempo de ciclo, eu reduzo o meu lead time e eu consigo diminuir custos, defeitos, tempo, estoque, espaço, desperdício, ou seja, aqueles 7 grandes desperdícios que a gente viu lá na aula de Lean Manufacturing, e aumento produtividade, satisfação do cliente, o lucro, resumindo os resultados operacionais das organizações. Esse será o nosso grande objetivo. Até agora eu falei o que, e a partir de agora eu vou falar o como a gente vai fazer isso. O como é através de um framework de gestão de projetos chamado de DMAIC. E é isso que a gente vai ver a partir de agora.